Bom, eu comecei na escultura, né, que é um caminho um pouco diferente do que a maioria das pessoas começa, e pela argila. Então foi um caminho muito sensorial, né, físico, dessa relação com a matéria. E passei para madeira, então esse interesse pela matéria natural já estava no meu trabalho, assim, e essa interação, como manipular essa matéria, mas qual que é o limite dessa interação, o que essa matéria pode oferecer plasticamente. E aí a pintura entrou por esse interesse pela cor e pela espacialidade, mas eu acho que quando vem a maternidade, vem um outro link muito importante da arte, assim. Achar o meu lugar entre muitas pessoas, né? Pertencer a um grupo de pessoas, aí nesse caso as mães, e um significado da vida mesmo, assim, que muda. Eu sempre trabalhei muito como artista, assim, isso é uma coisa que, quando eu me tornei mãe, era um dos maiores medos, assim, falei, nossa, como que eu vou conseguir ter uma rotina mesmo de trabalho, tanto a babá eletrônica, né, com o choro e, corre para o processo criativo e vai acudir a criança, quanto ela, quando começou a andar e, né, querer entender o que era a tinta, e ela aos poucos, né, começou a ocupar esse espaço por curiosidade, por querer afeto, por querer atenção. Porque eu entendo que o artista precisa de continuidade, precisa de tempo e espaço mental e prática. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Daí comecei a achar brecha. A Georgia dormia 40 minutos, eu entrava, eu mergulhava naquele espaço. Vem uma energia, uma força, justamente de saber que aquele era meu espaço vital, assim, que não tinha como eu ficar sem ele. Os trabalhos todos foram surgindo num ritmo meio alucinado, assim, todos ao mesmo tempo. E com todos esses processos que estavam acontecendo dentro de mim, eu senti que eu precisava romper com o limite da linguagem da pintura. As ideias já vinham com outras materialidades, com outras linguagens. Na primeira, as contrações vieram e as bruxas também. E éramos nós, a meia luz. E Naomi não vinha. (7h50, 7h56, 7h59, 8h04. Parto. Conjunto de fenômenos mecânicos e fisiológicos que levam à expulsão do feto e seus anexos do corpo da mãe. E do partir no sentido Dividir-se. de dividir, Ir. de repartir, Parto. de fracionar. Cada parto é um parto e disso não devemos esquecer nunca. Eu pensava nisso, nessa língua materna, que não sei se inaugura no parto ou antes, provavelmente antes, provavelmente Começa no meu nascimento, sem início que a gente possa recuperar, das né? memórias guardadas nas células do meu útero, na minha pele, lembrando-se da sensação de uma transição brusca. O parto para mim teve muitos sentidos, tem muitos sentidos. Onde começa o parto? Eu estava de 28 semanas. 7h50. A
gente passa medo, a gente acha que vai morrer, enfim. E como que você vai compartilhar isso, né? Nesse ambiente que é super machista e que não quer ouvir. No dia 11 de setembro de 2001, no dia da queda das Torres Gêmeas, eu estava de manhã colocando umas roupas na máquina de lavar roupa antes de ir para a faculdade e senti, né, uma água escorrer, estourou a bolsa. É muito difícil você expor uma fragilidade ou expor que, nossa, eu nem sei se eu não tô nem conseguindo saber o que eu sinto por esse ser, porque eu não sei nem quem eu sou, tô do avesso, tô toda costurada, não sei, meus órgãos estão tudo fora do lugar, entendeu? É tudo muito revirado, porque morre uma mulher e nasce uma mãe. Deixa de ser uma parte do que você era para se tornar mãe. De repente, eu me tornei mãe e eu me senti junto com um monte de gente que está nessa situação, e é uma situação insana, né? Porque de repente você tem uma responsabilidade enorme por um serzinho ali que depende 500% de você e ao mesmo tempo tem uma cobrança, né, social, assim, um monte de parâmetro do que é ser mãe, do que é ser uma boa mãe, uma construção assim de muito tempo, e tudo isso é muito pesado. A ideia de ter um tema que eu nunca tinha trabalhado a partir disso, né? Assim, uma temática que mobilizasse os trabalhos, mas que ela se deu pela vida, pela experiência, enfim, uma situação da vida mesmo. Eu comecei a entender que tinha uma força ali, entre os trabalhos, por mais diversos que eles fossem, e por mais que eu não soubesse no que ia resultar, se daria certo, se não daria certo, era um monte de experiência nova, eu entendi que essa força precisava ser colocada no mundo, assim, essa organização desses experimentos específicos, essas experiências organizadas esteticamente precisavam estar ali no mundo. Eu me considero assim, uma artista mais completa como pessoa, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente vira outra coisa, assim. A gente abandona um monte de coisa que não faz sentido e vai se construindo pelo cuidar, pela relação com o outro, né? Assim, e isso é muito rico, muito poderoso, assim. Quando ela foi crescendo, eu fui percebendo, né, criando alguns momentos com ela agora nós vamos pro ateliê. Então eu fui construindo isso com ela. Agora a gente vai pintar. E a gente ia fazer uma coisa, a gente ia pintar e depois brincava com argila, depois modelava, depois estava colando e via virando uma coisa enorme, assim, sempre. A Geo já atravessa, né? Ela entra no ateliê e ela aprende comigo e eu aprendo com ela transforma meu processo e eu transformo o processo dela, a gente vai convivendo e ela vai aprendendo quem é a mãe dela e eu vou aprendendo quem é minha filha, a gente vai dialogando nesse lugar que é o lugar da arte também, né?